Já demos boas-vindas a todos mais uma vez. Que bom que estão todos aqui, né, para ouvir a Lica. É uma alegria, né, a gente poder estar juntas. E, bom, eu sou a Márcia, né, eu faço parte aqui do ICDEP do Rio. A Yolanda, Vanessa e Silvia também fazem parte do colegiado aqui do Rio. A gente conta também com a Marta e a Sandra, que estão apoiando a gente aqui. E hoje a gente vai trazer a Lica, né? Vou apresentar a Lica, tá, Lica? Lica é Gestalt terapeuta, mestre em psicologia social pela Universidade Federal da Bahia, especialista em psicologia clínica pelo Conselho Federal de Psicologia. É pós-graduada em psicologia da personalidade e do desenvolvimento na UFRJ, professora aposentada da Universidade Federal da Bahia, fundadora e diretora do Instituto de Gestalt Terapia da Bahia, docente de curso de pós-graduação e formação em Gestalt Terapia em vários institutos do Brasil, coautora de livros e artigos sobre Gestalt Terapia e dinâmica energética do psiquismo. A Lica faz parte da primeira turma da DEP em Salvador e é focalizadora de classes da DEP em vários estados. Membro do colegiado do Instituto Cultural Dinâmica Energética do Psiquismo Bahia e membro da equipe do trabalho Curando a Criança Ferida Dentro de Nós. Membro do Colégio Internacional de Terapeutas. Uma honra, né? Te receber aqui, Lica. Eu vou passar a Obrigada, palavra. Márcia. Nada, querida. Eu vou passar a palavra a você para você iniciar. Obrigada, boa noite a todos e todas e todes. É um prazer muito grande estar aqui, um prazer muito grande estar vendo, né, mais um campo se abrindo, né? E eu digo que eu sou uma pessoa antes e outra pessoa depois da DEP, né? Então é uma honra poder partilhar com vocês algo que me fez e me faz tanto bem, né? Me ajuda tanto no meu crescimento. É, eu queria combinar com vocês uma coisa. Deixa eu só aqui mutar. Pronto. É, o meu jeito de trabalhar é o seguinte: perguntem, me interrompam, não esperem. Quando eu estou apresentando o slide, eu não vejo todo mundo. Então, se levantar a mãozinha, eu não vou ver. Então, abram o microfone, desliga, né? E aí perguntam, interrompem, a gente vai conversando e destrinchando juntas e discutindo. Combinado? Pode ser? A qualquer hora, em qualquer momento, interrompam, perguntem, troquem, acrescentem. Tem gente aqui que já fez a DEP, partilhem também suas experiências e a gente vai construindo juntos e juntas esse encontro. Eu vou pedir a vocês para não se mexerem, ficarem do jeito que estão e só percebam como vocês estão sentados, sentadas. Não, não altere nada, só perceba. Perceba a respiração. E daí, oi, Beth. E daí então, vocês vão experimentar. Gente, é literal isso, certo? Vocês vão experimentar abrir as bandas do bumbum. É literal. Uhum. Solta o maxilar. E agora percebe, sem pressa, se você percebe alguma diferença em você. Alguém percebeu alguma diferença? Hum? No jeito de você estar sentado, na respiração? Vão mesmo, vocês não vão me deixar falando sozinha. A minha Alguém coluna ficou percebeu? mais reta. A coluna ficou mais reta. Rita, Aqui, você ia falando. aqui acendeu o primeiro chakra. Acendeu o primeiro chakra. Aham. Quem mais? Aumentou um pouco a base. Uhum. Aumentou um pouco a base, Mais presença. mais presença. E o que que aconteceu com a respiração? Ampliou.
Ampliou a Ampliou. respiração. Ampliou. É. Abriu. Abriu. Você vê, uma coisa pequena. É isso que é a DEP, né? Como a gente expande, né, a partir do corpo para o nosso cotidiário, como diz o meu compadre, né? Então vamos tentar entender isso um pouquinho melhor. Você vê uma coisa muito simples, porque a proposta da escola, né, de autodesenvolvimento não é algo complexo. São pequenas coisas simples que a gente traz para o nosso cotidiário, né? Meu compadre dizia, cotidiano é de ano em ano. Então, é cotidiário, porque é de dia em dia, né? Então, a gente traz para o nosso cotidiário e isso vai fazendo uma profunda diferença. Mas vamos tentar entender essa proposta, aquilo que você queria, que você disse, Moraes, que você estava querendo saber. Já está chegando, chegou, ok? Então, né, o que que acontece? Ao longo da nossa existência, a gente tem, né, um monte de pequenas coisas, processos, problemas, questões de família, questões de trabalho, questões do cotidiano, não é isso? Crenças, uma série de coisas que nos impedem a gente estar bem, tranquilos, felizes na vida, fluindo com aquilo que a gente deseja, almeja, né? Então, vamos começar a tentar entender um pouco isso e ver como, através dos recursos da DEP, da dinâmica energética do psiquismo, a gente pode liberar essas travas, né? E retomar o fluxo da nossa vida. Então, a Escola Dinâmica Energética do Psiquismo, né, foi fundada por Aida Pustinic e Teda Basso, né? Aida Pustinic, psicóloga, terapeuta, né, originária do Rio, radicada na Bahia, que hoje em dia é radicada em Minas, né? E Teda Basso, argentina, né? Radicada em São Paulo. Então, a Ida e Teda canalizaram e trouxeram essa proposta de uma escola que traz toda uma metodologia de profunda transformação pessoal, né? Então, a dinâmica energética do psiquismo, na verdade, né, é, é uma escola iniciática. Quando a gente fala escola iniciática, o que a gente está querendo dizer com isso? Vocês estão todos me escutando? Tá bom o som? Tá ótimo, Ok, Lica. pronto, que estava um pouquinho baixo antes, né? Uma escola, tem várias escolas iniciáticas, né? Uma escola iniciática é uma escola voltada ao quê? Para o despertar da consciência, para um processo de autodesenvolvimento mais amplo. Mas a dinâmica energética do psiquismo, ela traz uma diferença que é fundamental. Então, ela traz a proposta desse despertar da consciência para aquilo que nós realmente, cada uma de nós através do quê? Do corpo. A gente vai expandir a consciência não saindo do corpo. A gente vai aprender a expandir a nossa consciência existindo nessa corporeidade, nas nossas atividades do cotidiano, na nossa atividade profissional, no nosso contato com a família, no nosso contato com a vida como ela é. Esse, para mim, foi o grande diferencial da DEP. Então, a DEP nos convida ao quê? A esse caminho, a trilharmos esse caminho em direção a um crescimento permanente, desde o momento em que a gente é concebido até o momento em que a gente sai dessa existência aqui no planeta, né? É um caminho de um crescimento, mas um crescimento que em busca daquilo que cada uma de nós realmente é. É uma realização pessoal no nível muito mais profundo. A gente vai falar o quê?
é uma realização pessoal onde eu vou poder expressar realmente a minha tarefa de vida nessa existência, naquilo que eu realmente escolhi para essa existência. E não tem certo nem errado, né? Isso é que me encanta na escola, né? Porque é um espaço onde cada uma de nós vai buscar se encontrar na sua alteridade, ou seja, na sua diferença, porque cada uma de nós é único, única, não é verdade? Então, eu poder me encontrar e me realizar na minha unicidade. Porque quando a gente fala, né, buscar encontrar a minha existência, a minha tarefa nessa existência, né, o que seria? Isso vai nos chamar para nós olharmos para a nossa visão de mundo e a nossa visão de ser humano. Para nós, na escola, né, nós somos um campo de energia multidimensional. Nós vamos já já entender o que é que a gente, por que a gente fala que cada uma de nós é um campo de energia multidimensional. Cada uma de nós somos, a cada existência, um núcleo individualizado. Olha, olha a consciência. Vocês lembram quando a gente falou no slide anterior, se vocês repararam, despertar da consciência. Não sei se vocês notaram que o termo consciência estava com o C maiúsculo. Notaram? Por quê? E hoje em dia a ciência já mostra, né, que tudo no universo tem consciência. Existe consciência nos átomos, né? Então, cada uma de nós é um núcleo individualizado dessa grande consciência cósmica. Então, se nós somos núcleos individualizados dessa grande consciência cósmica, nós somos o quê? Um campo de energia que é multidimensional, corporificados nessa terceira dimensão. Então, vocês já pensaram o que é isso? Como cada uma de nós é algo muito maior do que a cada um de nós imagina? Estou admitindo. Por que isso? Daqui a pouco a gente Lica, volta. querida, pode relaxar que a gente vai admitindo aqui. Quem É o consegue automático, é o automático. Eu nem Você vai com percebo, muitas então. dimensões. Pode deixar que a gente está seguindo o Tá povo. certo, meu anjo. Eu vou no automático. Por que que nós falamos disso, né? Então, isso vai nos remeter a nós entendermos, né, qual é a nossa concepção de vida na escola. Então, para nós, né, se você pensar, né, cada um de nós, como membro, né, do planeta Terra, nós estamos o quê? Vocês já pensaram que nós somos uma espécie de Homo erectus, né? Isso onde nós estamos subjacentes ao quê? A dois campos de gravidade, né? Um campo que vem do centro da Terra, né? Do cristal de níquel e ferro líquido do centro da Terra, né? E um campo gravitacional que vem do quê? Né? Que vem do planeta Terra, do sistema solar. Então, nós já estamos falando de quê? Nós já estamos falando de duas frequências, de dois fluxos de energia. E aí, né, a escola vai nos contar, né, que a existência, que é a vida, ela é muito mais ampla. Esses dois fluxos de energia são muito mais amplos, né? Então, nós vivemos o quê? Nós trazemos, né? Olha essa imagem.
nós trazemos, né? Nós estamos, né, num fluxo de uma corrente descendente que vai trazer o quê? Que vai trazer o princípio. Que vai trazer o princípio que vai informar a possibilidade da existência, que traz o espírito, que vai animar a existência. E ao mesmo tempo, né, nós estamos, né, submetidos a um fluxo ascendente, que vai estar o quê? Dando essa substância material, que vai tomando uma forma, que vai realizar o propósito desse princípio que informa, que vai realizar o propósito do espírito. Vocês já pensaram o que isso representa? A grandeza da nossa existência. E cada uma de nós, né, tem um sentido na sua existência. O próprio fato da gente estar existindo, nós estamos a cada momento aportando esses dois fluxos. Um que traz, né, a possibilidade da concretude, da materialidade, né, da forma que vai conter o princípio, que vai estar informando, que vai trazer o sentido. A nossa existência tem um profundo sentido. E quando nós estamos falando nesse nível de corrente, quando a gente está falando nesse nível de corrente descendente, nós estamos falando o quê? De um fluxo vibracional, né, altíssimo. Por isso é que a gente fala que nós somos multidimensionais. Vocês já pensaram que nós, né, enquanto seres do planeta Terra, né, nós somos seres desse sistema solar, que nós somos seres dessa galáxia, que faz parte de outras galáxias maiores, que faz parte desse universo, que faz parte dos multiversos. Todas essas frequências. Olha que linda essa imagem. Todas essas frequências sendo aportadas, né, em cada célula desse nosso corpo. Sendo aportadas no momento em que a gente é concebido. Olha que grandeza. Está fazendo algum sentido, gente? Me interrompam, perguntem, discordem, concordem, acrescentem. Ok, até aqui? Então, quando a gente está falando de corrente descendente, nós estamos falando de quê, né? De um fluxo de energia que vem do imaterial para o material. Quando a gente está falando em material, nós estamos falando, né, que é uma frequência vibratória tão acelerada que ela é sutil. Por isso que é imaterial, por causa da sua aceleração. E essa corrente descendente, para nós, né, segundo a concepção da DEP, ela traz o quê? A presença do ser. Aí preste atenção a essa terminologia. Vocês estão vendo que é um ser com letra maiúscula, né? Daqui a pouco a gente vai entender o que é esse ser, né? Então, a presença do ser, né, vai trazer o quê? Vai trazer a atenção
para o propósito. E essa corrente ascendente do material para o imaterial, né? Ao fluxo, né? Onde, né, a presença do ser vai trazer o quê? A intenção da manifestação, o para quê, né? O para quê. Para que cada uma de nós está aqui nessa existência, nesse nosso planeta Terra? Para quê? Qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido da minha existência? Então, o que que nós estamos falando? Está começando a fazer sentido, né? Que nós somos o quê? Nós somos uma consciência, né? Consciência com C maiúsculo, essa grande totalidade, né? Corporificados nessa existência. Na Yolanda, na Márcia, na Vera, na Cláudia, em mim, que são as pessoas que eu estou vendo agora nos meus quadradinhos, né? Então, nós somos o quê? Cada um de nós é esse núcleo individualizado do quê? Dessa grande consciência cósmica. Então, enquanto, né, consciência com C maiúscula, essa grande consciência cósmica, corporificadas, né? E quando a gente corporifica, a gente se torna o quê? Núcleos individualizados, né? Com as nossas alteridades, dessa grande consciência. Então, enquanto núcleos individualizados dessa consciência, nós somos o quê? Nós somos sujeitos metafísicos, não é isso? Porque cada uma de nós é um átomo dessa consciência. E lembra que traz a intenção e a atenção? E vai trazer o propósito, lembram disso? Esse propósito vai ser o quê? Uma tarefa de vida. Cada célula é consciência. Cada um de nós é um átomo dessa consciência. E, ao mesmo tempo, nós somos o quê? Quando nós corporificamos, nós nos tornamos sujeitos históricos também. Porque nós trazemos o quê? Nós trazemos, né, toda a história do nosso campo familiar, do nosso campo ancestral, toda a história da espécie humana no planeta, toda a ontogênese, toda a história de vida no planeta, toda a filogênese. Enquanto sujeitos históricos, né, porque a gente tem a nossa história, né, do momento em que cada uma de nós é concebido, não é isso? Até o momento da existência nossa, do hoje, para cada uma de nós que está aqui agora, né? Olha quanto você viveu. Mas você também não traz a história da sua família? Você também não traz a história da sua ancestralidade? Você não traz também a história do núcleo social, dos núcleos sociais que você faz parte? A história da construção da sua cidade, a história da sua raça, a história da classe social que você pertence. Histórias dentro de histórias presentes em cada célula do nosso corpo. E a gente vai trabalhar isso na escola. Na DEP, a gente tem a oportunidade de resgatar essa história e essa história.
eu poder aprofundar o que é que tem de suporte e aporte que essa história e essa história podem me trazer, e por um outro lado eu descobrir como essa história e essa história me trava, me prende, né? E eu poder liberar isso através de coisas muito simples e de trabalhos no corpo. Uma coisa tão simples como vocês acabaram de fazer hoje no início, né? Como é que eu vou me sentar direito nos isquios, que são esses ossinhos em cada banda do bumbum, que me ajudam a poder estar o quê? Sentada mais reta. Na hora que eu estou sentada mais reta, o que é que acontece? Eu libero o diafragma. Aí eu liberando o diafragma, eu respiro melhor. Aí eu vou soltando o quê? Essa tensão do ombro. Eu aprendo a soltar meu corpo na minha base, na base da coluna, que é sustentada na pelve, sustentada nos pés, nas pernas. E aí metade das minhas doenças, tensões, dores, né? Eu brinco no meu melhor estilo baianês, nas nossas tronchuras corporais. Eu sou baiana, né? Então, assim, a gente vai soltando e liberando. Isso vai nos trazendo uma qualidade de vida. Uma qualidade de vida para mim, e à medida em que eu melhoro a minha qualidade de vida, uma qualidade de vida para todas as pessoas com as quais eu me relaciono. Melhora a qualidade de vida do entorno. Então, eu estou adiantando já algumas coisas, porque eu monto de um jeito, aí vai vindo, eu vou. Então, a escola vai estar trazendo trabalhos muito simples para eu tomar consciência, né, de como eu me entravo, esse termo eu inventei, né, e como eu posso ir me liberando e levando isso para a minha vida do cotidiano. Então, não é algo que tire você do seu cotidiano, é muito pelo contrário, né? São recursos que te ajudam a você mergulhar cada vez mais no seu cotidiano com melhor qualidade de vida. E quando a gente, lembra que a gente estava falando a coisa da bagagem, não é isso? Então, como núcleos individualizados da consciência, né? Campos, nós somos o quê? Campos dentro de campos, nós somos campos corporificados. Nós estamos existindo nesse corpo, nessa terceira dimensão aqui no planeta Terra, né? Então, como esses campos corporificados de consciência, cada uma de nós vai estar trazendo consigo, lembra quando ele estava relatando todos esses campos? As experiências que vêm de todas as nossas corporificações. Isso é que a gente vai chamar o quê? A bagagem do nosso ser. Porque eu sou muito mais do que apenas isso que eu estou existindo agora como Lica. Lembra? Então, eu estou trazendo o quê? Eu estou trazendo em cada célula do meu corpo a experiência advinda da minha herança filogenética, da minha linhagem genética, das influências dos vários campos experienciais, do campo geográfico, onde nós estamos inseridos, do nosso campo sociocultural. Quer ver uma pequena coisa? Pare um pouquinho e pense. Vamos só ver uma pequena coisinha. Pare um pouquinho e pense nos podes, não podes, deves, não deves, que você escutou de sua família. Quando você era criança, adolescente. E aí, tenta se lembrar agora, né? Como é que esses podes, não podes, deves, não deves, né? Do ambiente social que você viveu. Algum deles ainda interfere na sua vida?
Sim ou não, minha gente? E Cláudia está balançando a cabecinha e Marta também. Pense agora, né? Aí no bairro onde você mora, na cidade onde você mora. Ver assim, quais são, né, o campo geográfico onde você está inserido, inserida, né? Isso daí interfere na sua vida? Imagine, né, se a gente resgata todo esse campo ontogenético e filogenético, né? Na escola, a gente tem uma concepção que eu acho muito bonita. Toda vez que eu falo nela, eu fico profundamente tocada. Eu vou usar o termo acredita, porque toda teoria, na verdade, é uma explicação de algum fenômeno, né, em que as pessoas vão adotar como certo ou não. Quando eu adoto uma teoria, porque eu acredito que isso aqui é a verdade. Por isso é que eu uso o termo acredita. Independente de todas as comprovações científicas, né? Eu adoto aquela explicação, ou eu adoto aquela explicação científica, né? Então, para nós na escola, né, a gente acredita, né, que, no princípio, era uma totalidade. Uma totalidade. Eu vou usar esse termo de luz, porque a gente traduz as coisas dentro da limitação nossa no planeta Terra, na terceira dimensão, né? Uma grande totalidade energética, né? E a ciência hoje em dia vem também comprovando isso, né? Que a partir de algum movimento, né, isso começou a se fragmentar e se manifestar em infinitas possibilidades, em multiversos, em galáxias, em planetas, em espécies, né, em existências atemporais. Então, independente da sua crença, né, quando a gente fala, né, cada um de nós é um núcleo individualizado desse ser essencial, o ser com S maiúsculo, né? Para nós, na DEP, nós acreditamos, né, que o que nós somos é esse fluxo, é esse ser, que traz propósito mesmo da existência. Existência, eu estou falando num sentido mais amplo, de todas as possibilidades do que a gente já viveu, né? E traz essa memória de todas as existências atemporais, espaciais, que existe, é aquilo que cada um de nós realmente é, esse átomo, totalidade, da onde a gente veio e para onde a gente retorna. Isso para mim me dá um conforto muito grande. Então, no momento em que eu me alinho com esse fluxo, lembra o fluxo? Lembra o desenhozinho, né? Esse centro desse fluxo, né, que traz esse campo, porque enquanto eu estou aqui no planeta Terra, nessa dimensão, nessa corporeidade agora líquica, eu estou o quê? Sendo sustentada por esse fluxo que me sustenta nessa corporeidade, nessa materialidade, né? Esse canal é conectado com esse fluxo maior, com essa corrente maior, tá aqui, que é do que a gente chama o ser essencial. Por isso que é um S com maiúsculo.
que traz o verdadeiro propósito da minha existência. Porque para nós, né, na escola, como se fosse assim, eu vou usar termos que são termos que é o que a gente tem de tradução nessa existência, né, aqui no planeta Terra, né? Cada um de nós, enquanto alma, cada existência, é como se fosse assim, a alma resolve, né? Agora, vou usar uma metáfora, viu, gente? Me deem licença poética, né? Eu agora estou precisando, né, desenvolver, sei lá, estudar piano, né, aprender a ser mais paciente, descobrir a beleza, qualquer coisa. Cada existência, né, é uma escolha da alma para. Pronto, Lourdes, está certo. É uma escolha da alma para a gente poder se desenvolver, aprender uma coisa nova. O desenvolvimento é nesse sentido, aprender uma coisa nova. A escola, a DEP, não traz a questão de a existência como algo em que eu vou estar expurgando algo ou alguma culpa, não, né? A escolha da alma é uma escolha para aprendizagem. Por isso é que a gente fala, é um desenvolvimento eterno, é um crescimento eterno a cada existência. E eu posso não entender, porque quando eu corporifico, eu eu brinco, eu digo assim, eu preciso aprender a plugar de novo, né, minha tomadinha, né, nesse fluxo maior, para encontrar o sentido dessa existência, de qual foi essa escolha da alma e as aprendizagens que a vida está me proporcionando. Isso ressignifica profundamente o meu olhar para a vida. Isso não quer dizer que a vida vai ser um vale de flores ou um vale de lágrimas. A vida é a vida. A vida é o que é que eu vou estar fazendo a cada momento com aquilo que chega até mim. Isso não é um raciocínio alienado nem alienante, tá? Porque nós existimos dentro de um contexto sociocultural, geográfico, tá? Então, a vida é o que é que eu estou podendo fazer com as oportunidades reais que esse contexto está me dando. Mas a partir de que consciência? Que é isso é que vai trazer o sentido. E isso é que vai trazer também o suporte para eu lidar com momentos que, para mim, naquele momento, parece que tudo perdeu o sentido. Mas quando eu me alinho, eu estou falando isso por, não estou falando isso teoricamente, estou falando isso por experiência própria, né? Quando eu perdi minha primeira filha, foi esse alinhamento que me sustentou para eu tocar minha vida. Então, tem algo mais amplo, traz um sentido nos momentos mais difíceis da nossa existência. E que traz um sentido nos momentos mais felizes da nossa existência. Está fazendo sentido, gente? Ou vocês acham que estou viajando muito? Ok, até agora. Então vamos dar uma continuidade, uma continuadazinha. Então, por isso é que nós vamos dizer, né, que cada um de nós, né, por essa tomadinha que eu posso plugar, eu me conecto com essa sustentação da bagagem do ser, né? E aí cada um de nós, cada uma de nós vai estar formando
essa configuração única, singular de manifestação, e que está em constante mutação. Nossas células do corpo estão mudando. Eu não me lembro mais há quanto tempo, há quantos anos, todas as células nossas se renovam. Vida é movimento. Tudo se move. Eu estava lendo, estava vendo um cientista mostrando, né, que a gente achava que né, a Terra gira em torno do Sol, né, e os planetas em torno da Terra. Ele estava mostrando não, que tudo isso gira e está movendo em direção a alguma coisa, que o nosso sistema está não só girando, mas se movendo, caminhando, né, que com os outros sistemas, que a galáxia está caminhando, que o universo está caminhando, né? Então, tudo está em movimento e em constante mutação. E os recursos da escola vão trazer como eu posso, né? Com coisas muito simples, por exemplo, através da respiração, né? Que vai para cada célula do corpo, alterando, né? Fluindo, desimpregnando, destapando, né? As nossas impregnações, as nossas interrupções, nos ativando, nos dando vida, como através de pequenos movimentos, de pequenas posturas. São coisas sempre muito simples, né? Eu crio uma profunda diferença na minha qualidade de vida. Que cada uma, você vai ver quantas experiências, né, a gente estava falando. Vocês imaginaram que cada uma dessas experiências, nessa minha existenciazinha, né, enquanto no momento em que eu sou fecundada, né, implanto no colo uterino, nasço até agora, cada um de nós está, mas todo esse pacote, né, atemporal, dentro da linguagem da escola, cada experiência dessa é uma interferência. É uma interferência que vai o quê? Vai estar gerando marcas, vai estar criando padrões. Quantas vezes você já escutou assim? Nossa, você é igual a sua avó, sua tia. Nossa, você lembra a sua bisavó. Já escutaram isso? Jeitos de estar no mundo. Quando nós estamos falando de jeitos de estar no mundo, né, em todas essas interferências, o que é que nós estamos dizendo, né? Nós estamos dizendo que essas interferências, né, são o quê? São campos condicionantes do nosso modo de ver e de estar no mundo. A realidade não é a realidade em si. A realidade é sempre a realidade como está sendo significada por alguma consciência. Quer ver um exemplo bem simples que pode ser que provavelmente seja. Vocês já tiveram a experiência de chegar, de quando eram criança, achar que um lugar era enorme, uma escorregadeira era imensa, o quintal da casa era enorme, ou de algum lugar do vizinho. E aí depois, quando você chega lá em adulta, você olha e toma um susto, porque não era do tamanho que você achava? É isso. A realidade é sempre a realidade para alguma consciência que vai estar percebendo essa realidade e significando ela. Então, essas relações, né? Esse estar no mundo, cada experiência, né? Vai o quê? Vai gerando marcas, criando padrões, esses campos condicionantes que vão moldando a nossa forma de estar no mundo, né? E nós vamos o quê? Sem querer reproduzir nesses padrões. E a gente não percebe. Aí volta de novo aquilo do início, né? Da DEP como uma escola iniciática para o despertar da consciência. Por quê?
Porque eu só posso mudar ou alterar algum padrão, sair desse campo condicionante, se eu enxergo isso, não é verdade? Se eu tomo consciência, se eu desperto para isso, né? Nós vamos falar na escola que a gente vai desvelar. O que é desvelar? Tirar os véus. Eu brinco, eu digo assim: com que lente é que está o seu óculos? Qual é a cor da lente do seu óculos? Né? Podemos ir tirando, substituindo essas lentes. Mas eu preciso o quê? Para eu mudar algo, eu preciso tomar consciência da existência desse algo. É ou não é verdade? Eu só posso tirar esse celular desse lugar se eu primeiro olho e digo, xiii, olha, aqui tem um celular, né? Tomei consciência. Ah, mas aí tem uma outra coisa complexa, que eu posso tomar consciência que esse celular está aqui e começar a dizer, ó, mas eu não sei porque que esse celular está aqui, esse celular não devia estar aqui. Enquanto eu estou brigando, esperneando que esse celular está aqui, eu estou tirando ele do lugar. Eu só vou poder tirar ele do lugar se eu olho e digo: esse celular está aqui. Eu aceito que ele está aqui. E aí eu penso: e agora? Pronto, esse celular está aqui. Aceito que ele está aqui. E daí então eu escolho movê-lo de lugar. Esse é o processo. Esse é o processo que a escola nos convida. Eu me dar conta de como eu funciono. Parar de brigar e espernear porque eu estou sendo desse jeito, né? E ir respirando e delicadamente, a partir dessa consciência e dos recursos que a escola nos dá, porque assim, toda a minha experiência ela está no corpo. A nossa história é uma história corporificada. Então, o mudar não é um mudar cognitivo, é o mudar na totalidade nossa enquanto humanos, que envolve tomar consciência cognitiva, experienciar no nível afetivo as emoções que vêm com isso e ver no corpo, que essa é a primeira experiência nossa. A nossa primeira experiência, a nossa primeira reação é sensorial, antes mesmo do cérebro decodificar emocionalmente e cognitivamente, é autonômico e vir para o sensório. Então, a escola vai te dar recursos para poder você ir dissolvendo esses campos condicionantes a partir do sensório, emocional e cognitivo. Senão, não move. Ok. E eu estava falando impregnação, né? Deixa eu te olhar a hora. Deixa eu adiantar, porque eu queria fazer um pequeno exercíciozinho com vocês. Então, o que são as impregnações, né? Essas impregnações são exatamente isso que eu falei. Essas forças que vão estar influenciando e condicionando e nos modelando. As impregnações não são as coisas que nos atrapalham, não. Tem impregnações que nos atrapalham, né? Que são os bloqueios e os impedimentos para esse livre fluxo, mas também, né, as impregnações que estão ali como dons, suportes. Quantos de nós, né, não temos dons que estão ali escondidos, ou então até que eu tenho um pouco de consciência, mas eu não tenho coragem de deixar com que aquilo emerja, né, e trazer aquilo para a minha vida. Então, a escola nos ajuda a eu me apropriar das minhas qualidades, dos meus dons, e me liberar daquilo que me atrapalha. Me libera mesmo. Né? Então, por quê? Porque isso para nós aqui é saúde. A concepção nossa de saúde na escola é a gente poder o quê? Ir desvelando o ser essencial. Ou seja, numa linguagem mais simples,
eu poder me tornando aquilo que eu realmente sou, na minha inteireza. Dissolvendo o quê? Aquilo que me interrompe o fluxo de energia desde o nível corporal mesmo, né? Desde o nível das travas, né? Das dores no corpo, das contrações, né? Que fazem com que o sangue não circule naquela área, que não oxigene aquela área, que vão estar trazendo problema de coluna, dores, né? Desde esse nível corporal, né, até as questões, né, mais sutis das crenças, valores que eu engoli e não digeri, não tornei minhas, e que aí ficam ali me interrompendo no eu poder estar livremente no mundo, né? Mas não só isso, mas eu também me apropriar, né, daquelas impregnações que me potencializam. O que vem desse campo genético, o que vem da minha ancestralidade, né? O que vem, né, da minha relação com a Mãe Terra, que está ali me dando sustentação, né? Para que eu possa o quê? Quanto mais eu estou fluindo, né, melhor eu vou estar de saúde. De saúde física, porque a escola cuida disso. Saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Todas as dimensões da minha existência. Por isso é que a gente fala que é um processo profundo de autotransformação. Eu acordar para aquilo ser que eu sou, através desse trabalho interior que dissolve meus bloqueios e me realiza nas minhas potencialidades. Quer ver, eu vou fazer vou pedir a vocês, né? Vamos fazer uma pequena experiência, pode ser? É, eu vou pedir a vocês para entrar em contato com alguma coisa nesse seu momento de vida que está lhe deixando um pouco chateado, chateada, insatisfeito. Imagine, visualize, pense do seu jeito, né, na sua frente. E perceba qual a sensação no corpo. Onde no corpo isso reverbera, como. E aí eu vou mostrar para você, eu vou explicar o exercício, depois eu vou mostrar, porque como eu estou com o fone de ouvido grudado no computador, eu vou precisar me afastar depois. Então, eu vou dizer a vocês o que eu vou fazer, né? Então, nós vamos agora fazer um pequeno exercício de respiração, que a gente vai respirar nas costas, na respiração intercostal. Mas, para isso, eu vou pedir a vocês, eu vou mostrar, né? Vocês vão soltar o corpo nas pernas, eu vou mostrar como, e vocês vão respirar, né? Levando, imaginando que quando você inspira, o ar vai indo até as costas, certo? E aí você vai respirando. Quando você estiver sentindo o ar ir até as costas, aí você vai usar a inspiração para naturalmente ir lhe levantando, sem pressa nenhuma. Eu vou dizer o pacote todo que eu quero, né? Porque então cada um vai fazer no seu tempo. Quando você respirou e chegou até aqui em cima, continua respirando nas costas, né? E desse lugar você vai olhar de novo, sem pressa nenhuma. Respira bem nas costas, bem nas costas. Você vai ver que acalma um pouco, né? E aí você vai olhar de novo para essa questão e ver se alguma coisa mudou. Pode ser? Vocês topam fazer?
Eu vou me afastar para mostrar para vocês o movimento. Solta o maxilar, os braços soltos, né? Solta bem o corpo, solta o maxilar, os braços soltos. Eu fiz rápido para não perder tempo, né? Mas vocês vão se dar mais tempo. Realmente sentir bem, respirando nas costas. E daí, quando você estiver sentindo bastante, respirando nas costas, aí lentamente, vocês viram que eu fui levantando, a inspiração é que ia me levantando. Depois que você sentou, levantou, fica um pouco consigo, continua respirando nas costas, aí olhe para essa questão, ok? Solta o corpo totalmente nas pernas. Deita o tronco nas pernas. Soltando os braços, solta o maxilar. Sem pressa, no seu tempo, do seu jeito. Dê tempo respirando nas costas, não tenha pressa.
Volta o maxilar, deixa a boca entreaberta. Sem pressa, sem pressa, sem pressa. Quando sentir que algo moveu, olhe para a questão. Vê se tem algo que mudou. Obrigada, Isabel. Uhum. Mas alguém percebeu que alguma coisa mudou? Que pudesse partilhar aqui no grupo? Eu me senti mais calma, Lica, diante da questão. Uhum. Me acalmou. Antes me agitou quando eu olhei e depois me acalmou. Eu olho até com um pouco mais de distância. Uhum. E isso ajuda a gente depois a poder lidar, né? Porque não é milagre, tá entendendo? Não é milagre, é um movimento. É um movimento. Beth também disse que ficou mais tranquila. São passos. Isso, Fabiana, maior conforto. E olha que a gente fez uma coisa muito rápida, né? Certo. Obrigada, Cláudia. Cláudia disse que a questão ficou pequena, o corpo harmonizou. E nós fizemos uma coisa muito rápida aqui. É isso que eu estava falando na escola. Ah, você esqueceu por uns instantes, né, Rita? Diz, Vera. É interessante porque estava com uma emoção muito forte, de repente essa emoção atenuou, Uhum, uhum. né? Sair dessa emoção, que eu acho que a gente fica presa na emoção e desvia do foco, de olhar esse foco com mais certeza, com outro olhar. Acho que é isso que me ajudou. É, Obrigada. obrigada a você, querida Silvia. Eu senti que o meu cardíaco abriu. Quando eu pensei no problema, eu senti ele comprimir, e aí no trabalho, ele expandiu de novo, ele abriu de novo e harmonizou. Foi muito bom. Que bom, obrigada. Diz, Vilma. Precisa você tirar. Você está mutada, querida. Abra o microfone, por favor. Agora vou Pronto. da roça. Olha, para mim, eu pude focar o que estava me doendo, né? E assim, a sensação é que eu consegui vê-lo do tamanho que ele está hoje, nem maior nem menor, né? Tamanho real. Uhum. Que Obrigada, bom. obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. E como vocês veem, são coisas simples, são coisas do cotidiano, né? Então, vamos só adiantar mais um pouquinho para explicar como é então que a DEF funciona, né? Então, quais são os recursos que a gente usa na escola, né? A gente vai treinar, né, a atitude de presença. O que é atitude de presença?
é eu poder realmente estar. Eu estar absolutamente inteira e presente a cada momento naquilo que eu estou fazendo. A gente pensa que isso é óbvio, imagina, que nada. Isso é um treino de vida. A gente vai aprender a observar as sensações do nosso corpo, o que o nosso corpo conta, né? Vamos aprender movimentos corporais que vão nos ajudar a ir liberando os nossos entraves. Vamos aprender a respirar. Nós não temos ideia o quão importante é a respiração para a saúde. Eu estou falando da saúde física, da saúde emocional também. A respiração, eu brinco, eu digo que a respiração, sabe aquela válvula no vaso sanitário que libera a água da descarga, ao contrário. A respiração é isso. Quando você não quer entrar em contato com alguma coisa, o que é que você faz? A respiração se contrai toda, né? Então, é fundamental aprender a liberar a respiração. Eu perceber quando eu contraio, eu aprender a liberar. Eu poder me dar todo o nível de oxigênio que meu corpo pode. Com a respiração, eu vou destravando todas essas contrações do corpo. A gente vai aprender a aterrar, né? Eu poder me dar a sustentação física, que nós somos corporeidade, né? Então, como os meus pés e minhas pernas, a coluna vertebral me sustentam. Eu poder estar inteira, presente, isso me dá, inclusive, segurança para estar no mundo. Existem uma série de situações em que a gente fica inseguro, assustada, com medo ou, sabe, indeciso. Um aterramento me dá o chão que eu preciso e a sustentação que eu preciso para dar o próximo passo. Nós vamos aprender os trabalhos com toques sutis e profundos, né? Para ativação do sistema nervoso autônomo, né? A escola vai trabalhar com cartografias, mapas, para a gente poder entender como a gente está funcionando, né? E vamos desenvolver a percepção flutuante, né? Essa expansão perceptiva, onde eu possa apreender o campo exatamente como ele se apresenta. Então, nós vamos aprender o quê? A percepção flutuante, né, faz com que eu acalme o mental, né, e realmente possa entrar em relação com o que está acontecendo. Eu vou aprender a perceber os campos, né, todos os níveis de campo que vão estar presentes a cada momento. Vou aprender a ir para o espaço de silêncio, um pouco do exercício que vocês fizeram agora, que vai acalmando esse fluxo mental, né? Eu vou podendo perceber o milagre da minha multidimensionalidade, né? A escola vai trabalhar com mandalas, com músicas, com recursos artísticos, né? E meditação. São vários recursos que nós temos, né? Para podermos aprender a estar mais inteiros, inteiras no mundo e com mais saúde. Podendo estar expressando aquilo que a gente realmente é. A escola vai trabalhar com as cartografias, né? Você vai trabalhar com essa cartografia dos triângulos, né? Que são os mapas do nosso funcionamento. Olha aí, olha. O fluxo ascendente e o fluxo descendente. E aonde é que eu me prendo, onde é que eu me paraliso. Hã? Nós vamos aprender a trabalhar com a cartografia, o mapa da origem, né? E aí eu vou aprender a perceber onde é que eu fico grudada, repetindo, 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 né? E como à medida em que eu vou me abrindo para o fluxo do meu ser essencial, eu vou podendo acelerar o meu campo, né? E a partir daí, então, sair dessa mesmice, sair dessa repetição, né? E aí eu vou podendo o quê? Aos poucos transformando, me transformando, porque vou transmutando o meu campo de energia, eu vou me transformando e eu vou o quê? Fluindo no meu processo de desenvolvimento, que é
A terceira, a cartografia que a escola trabalha, né? Que vai trazer como nós, influenciada por a espiral do Ken Wilber, né? O nosso desenvolvimento literal, né, enquanto espécie humana, né, como a gente vem do sensorial, né, e vamos desenvolvendo, né, a nossa consciência, né, desenvolve aprendendo as regras e papéis, aprendendo a desenvolver o cognitivo, né, até entrar na fase transpessoal, né, onde eu me apreendo e aprendo a conectar-me com os níveis mais sutis, né? E todo o tempo o quê? Lembra que eu falei do, 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 do ser essencial? O tempo inteiro tem algo um fluxo que me move nesse processo de desenvolvimento, que dentro da linguagem da escola a gente chama de inconsciente emergente, né? Por quê? Porque todas essas histórias estão aqui impregnadas, toda essa experiência temporal do nosso ser essencial, né? Está ali a ser desvelado. Por isso é que a gente chama inconsciente emergente. À medida que eu vou desvelando, todo esse fluxo, toda essa sabedoria vai se presentificando. Então, a escola vai estar trabalhando com esses 3 mapas que vão nos ajudar a nós nos situarmos onde eu estou, o que eu preciso, o que é que eu preciso mexer, como, né? E como é que isso se dá, né? É um caminho. É um caminho de 20 passos. Cada um de nós vai seguir esse caminho no seu ritmo, do seu jeito. Cada um de nós vai ter o seu pisar. Então, a escola traz 20 passos, né? Onde cada passo você vai trabalhando um degrau, expandindo o seu nível de consciência a partir do corpo, até poder expandir e se apropriar da sua multidimensionalidade no corpo e a partir do corpo, né? Então, são 20 passos, né? Então, você tem 10 passos, são em torno de 2 anos, né? E cada passo você dá mais você desenvolve mais um aspecto, mais uma conexão de si mesmo. Cada passo lhe convida a você ir despertando para o ser na consciência, a você ir desvelando e se conectando com esse inconsciente emergente, né? Essa é a nossa proposta, né, da escola, né? Porque a escola tem 3 propósitos, né? O primeiro propósito é o quê? É o poder realinhar com o ser essencial, né? Realinhar com aquilo que eu sou. A partir daí, eu vou o quê? Eu vou despertando o meu curador interno. Porque nós é que nos curamos. Ninguém cura ninguém. O outro, outra, né? A escola vai te dar recursos, né, para que você possa aprendendo a se curar. O que é se curar? Eu poder soltando as minhas impregnações, os meus entraves, né? E podendo viver plenamente aquilo que eu sou. E a partir do despertar desse curador interno, eu vou me tornando o quê? Um terapeuta centrado no ser. O que é um terapeuta centrado no ser? É a consciência que eu sou um átomo, né, dos campos onde eu frequento. E que se eu sou um campo dentro de campo, um átomo dentro desses campos, só com a minha presença eu estou interferindo nesse campo. E no momento em que eu me aproprio disso, né, eu me torno consciente da minha responsabilidade. Eu digo que a escola, ela nos desenvolve um nível de consciência profundo da nossa responsabilidade social, porque eu sou um campo atuando só com a minha presença em todos os campos que eu frequento, em todos os espaços que eu habito. E eu vou aprender
A partir do desenvolvimento da leitura de campos, eu vou aprender a alterar meu campo. Para alterando meu campo e me apropriando de como eu estou, eu poder ser uma célula de transformação do campo onde eu estou inserida. E com isso eu sou o quê? Eu sou uma célula de transformação planetária, gente. Isso aqui me encanta na escola. Então, é um nível de consciência social muito profundo, né? Porque a gente é ao mesmo tempo um campo e parte de todos os campos onde nós estamos inseridos. Então, fechando, né? À medida em que eu vou percebendo, eu vou tomando consciência de mim como essa célula planetária. Então, vocês estão convidados. Vocês estão convidados, né, a vir para esse percurso. Esse percurso é um encontro de vocês mesmos, né, com a nova turma do Rio de Janeiro. Então, vocês podem agendar a sua entrevista nesse, nesse e-mail. E, Silvia, você bota lá no chat também, querida, por favor. Botei já, Lica. Obrigada. Quem quiser entrar em contato, tem um grupo de WhatsApp, tem um e-mail. A Eu gente digo para vocês que é um profundo trabalho de autodesenvolvimento, suavemente, sem atropelar, sem ter um modelo de onde você deve chegar, porque cada pessoa vai estar caminhando no seu ritmo. A gente só dá o chão e os recursos. Era isso, gente. Lica, tem uma pergunta aqui da Isabel no chat. Po- Se você poderia Pode, falar um pouquinho mais sobre percepção flutuante. pois não. Pois não, Isabel, né? O que que acontece, né? A gente estava falando todo o tempo que realidade é realidade para uma consciência, ou seja, a realidade ela está sempre sendo percebida. E a minha percepção, ela fica muito limitada, porque eu estou já ali olhando para alguma coisa, eu já estou intencionando, eu já estou com todos os a prioris, né, ali dentro de mim que já me dão um a priori até do que é que eu vou perceber. Então, às vezes, eu já vou para aquilo, já definindo a priori o que é que eu vou enxergar. Às vezes, eu nem tenho consciência disso. Eu estou usando enxergar no sentido mais amplo da palavra, né? Então, um grande treino para nós, para que eu possa realmente ir ao encontro do outro, ir ao encontro do ambiente, ou até mesmo ao encontro de mim mesma, né? É o desenvolvimento dessa percepção flutuante, onde que é o quê? Eu acalmo o meu mental, né? Eu desligo um pouco os meus a priores, né? E eu relaxo e entro em contato e aquilo que realmente está acontecendo eu posso me conectar. Então, é o que a gente chama percepção flutuante, né? É eu poder fazer, desligar. Eu brinco, eu digo assim, é como se fosse assim, o tempo inteiro eu tô com uma lanterna, né? Ligada com o foco para uma coisa. Aí eu mudo o foco de uma coisa para o foco de outra coisa, para foco de outra coisa, que eu já estou um a priori com esse movimento botando nos focos, né? A percepção flutuante não, né? A luz da sala está toda acesa, né? E eu estou ali relaxada, deixando que emerja aquilo que realmente é. Então, isso é um treino. Não sei se respondeu ou confundiu mais. Clareou? Pronto, obrigada. Tá certo, Isabel. Mais alguma pergunta, gente? A Vera tinha levantado a mão, né? Diz, Vera.
E, é, tudo isso, Lica, eu acho que você tem muita propriedade de deixar aqui para as pessoas aquilo que a gente fala, de sermos apenas humanos para nos tornarmos seres humanos. Isso. É, é a grande diferença. Uhum, uhum, uhum. Isso, querida. Obrigada. Obrigada. Quando você fala disso, a escola é, nos leva a um estado de compaixão, né? Sai um pouco daquele estado do individualismo para o estado de compaixão, de sermos humanos, fazendo parte de uma grande humanidade, né? É essa visão que vai despertando na gente e vai nos tornando mais presentes, mais seres humanos, mais empáticos, compassivos, né? É um grande processo. Obrigada. Obrigada a você, que dei compaixão primeiro com a gente, né? Para daí com as outras pessoas, com certeza. Exatamente, Obrigada a com você. certeza. Muda o olhar para cada coisa, olhar para si e olhar para cada coisa do nosso cotidiano, né? Em torno. Isso, isso. Obrigada. Obrigada a você, meu anjo. Tinha mais alguém que você falou, Yolanda, antes de você. Quem foi? Você disse, levantou também a mão? Acho que agora é Yolanda mesmo. Vilma, quer falar? Não. Então, né, Lica, eu gosto muito, né, da escola nesse lugar da gente sustentar uma jornada, né? A gente não tem uma proposta em que as pessoas elas virem chavinhas, né? E virem outra coisa, perdendo o chão, se desorganizando. É uma outra forma de ser que a gente aprende para chegar no ser que a gente é, né? E desse lugar que é num tempo também, porque quando a gente coloca aí 20 passos ao longo de 2 anos e meio, num final de semana cada passo, né, um sábado inteiro, um domingo, a metade do domingo, em que a gente tem a oportunidade de aprender, respirar, se movimentar, aprofundar, né? Cada passo ele tem uma intencionalidade, ele tem um caminho de trabalho, né? E exatamente por serem 2 anos e meio, não tem essa coisa de corre aí, né? Não é essa a urgência, né? Não é desse lugar, a gente não faz burnout de DEP, né? A gente faz um caminho, né? Que é o seu caminho, é isso até que você fez com o grupo, né? Respira, faz o movimento, entrega o corpo e faz no seu tempo. Respira lá, fica esse tempo, vai para a sensação, depois volta e vê o que, que acontece com você. Quantas vezes, né, nas classes a gente tem esse tempo para cada pessoa chegar no seu processo, fazer o seu processo e fazer contato com o que está acontecendo, né? E esse final de semana, né, de sábado o dia inteiro e meio domingo, traz essa chance de trabalho, né? Não é numa sessão curtinha, não é num movimento, é um tempo em que tem tanto cognitivo, no sentido de entendimento, isso que você trouxe para a gente também de uma forma linda, gratidão imensa, né? Tem conhecimento, tem como é que é a nossa linguagem para olhar o ser humano, os processos, mas tem muita vivência, experiência com acolhimento, tem um grupo de pessoas que são especialistas da DEP, que estão ali olhando, acompanhando o processo, dando suporte, dando sustentação, né? E isso faz uma diferença muito grande. Isso, né, a Vera está falando, né? Ninguém Também, né? não fica Porque você estava solto, né? isso. Por quê? Porque além disso, você tem no intervalo entre as classes, você tem o grupo de acompanhamento, que a gente brinca e chama o DEPinho, né? Onde você tem um espaço menor, né, com poucas pessoas, para aprofundar seu processo, para clarear suas questões, para aprofundar mais um conceito, né? Porque tem uma das coisas também que me encanta na escola, que todos esses conceitos, eles são cientificamente embasados
E na escola a gente trabalha com o que tem de mais novo das várias áreas da ciência. A escola é transdisciplinar. Então você vai ver o que tem de mais novo na física, na biologia, sabe, na neurociência. Então é o que é o que a gente nada, os conceitos não são conceitos de que você vai como se fosse não é uma seita que você tem que acreditar, né? Não. Todo o trabalho da escola, ele é cientificamente embasado. Nós estamos o tempo inteiro estudando, atualizando, né? E é o que se tem de mais novo de ciência na atualidade. Alguém colocou alguma coisa ali também no chat. A Vera falou para falar dos livros, Sim, e Marta sim, está aí né? Isso, a gente tem já livros, né, feitos pela Teda, pelo Cláudio, que é médico, que também vai isso, trazer toda essa experiência, né, do trabalho de corpo e das leituras, né, do olhar mais científico, né? Temos aí alguns livros já da metodologia, né, Lica? isso, isso. Temos livros da metodologia, temos os livros construídos, né, por toda a teoria que Ted e Aida construíram, né? E além disso, também vocês vão ter uma bibliografia atual, né, ligada para cada passo, que tem a ver com a intenção e o conteúdo daquele passo, né? E uma bibliografia bem atual mesmo. Então, nós temos os textos específicos da DEP e, além disso, nós temos os textos de outras áreas da ciência. Marta levantou a mão. É, eu queria frisar uma coisa, achei muito importante, obrigado pela sua palestra, foi esclarecedora mesmo para quem já conhecia uma parte disso. Eu queria só frisar que mesmo que a pessoa não queira ser terapeuta, esse processo de autoconhecimento é importantíssimo. No meu dia a dia, eu trabalho com muitas pessoas e muitas vezes eu estou no consultório, a pessoa entra e eu pergunto o que é que ela está sentindo, ela não sabe dizer. Não sabe dizer se tem alguma sensação, se tem algum sentimento. A pessoa simplesmente está fora dela. É como se ela estivesse fora dela, Exato. né? Então, esse processo é muito importante porque traz saúde, né? Que à Uhum, medida que você vai tomando consciência do seu corpo, você vai levando energia para lá, tirando as impregnações e reforçando a sua saúde, né? exatamente. Então, era só para confirmar o que você estava falando. Exatamente. Exatamente. É, a Vera lembrou alguma coisa aqui. É, é, Maria Luísa também verdade, eu que trabalho. A gente trabalha com desenho, pintura, massa de modelar, colagem, vários recursos, né? Então, Ô, a gente Lica, diz, Moraes. Lica e Yolanda, prazer conhecê-los, foi muito bom participar desse encontro. Eu tenho uma dúvida básica. Hum, O impacto no desenvolvimento do trabalho com relação à presença, e explico. A primeira turma do Rio está se formando agora, hum, tem aí o rigor do método, né, hum. frequência, né, periodicidade. Eu queria entender um pouquinho como é que fica os furos pessoais no processo. O que significa isso? Não conseguir participar de uma determinada semana, né, determinados exercícios. Como é que eu faço para continuar acompanhando? Ah, Qual é o grau é, de flexibilidade que o método traz para eu não perder o bonde da história e nem influenciar negativamente no desenvolvimento da turma, mesmo sabendo que é algo pessoal, né? você tem duas coisas. Zé, não é isso? José Moraes. José Moraes, pois é. Duas coisas, José. Uma, né, você tem o grupo de acompanhamento, né, que é no intervalo das classes. Além disso, você pode repor você pode repor o passo que você perdeu
Nós temos DEP em vários estados do Brasil. Você pode repor os passos que você perdeu em outra escola, né? E você pode também repor na sua escola, na turma seguinte, né? Tem porque assim, o processo, se você perde um passo, isso não quer dizer que você não vai conseguir seguir o que está acontecendo nos passos seguintes, né? Mas todos os passos são importantes porque cada passo vai estar trabalhando um aspecto em você. Então, não tem problema. Se você não pôde ir para um final de semana por alguma questão, né, você pode repor ele. Todo, toda, todo, todo colegiado tem a relação de todas as classes, de todos os outros colegiados. E muita gente, inclusive, gosta, às vezes, de repor classe, mesmo sem faltar, escolhe conhecer um outro colegiado, escolhe conhecer um outro campo. Na verdade, a gente é uma grande família. Não Muito sei se obrigado. respondeu a você, se era isso que você queria saber. Obrigado. Eu queria só complementar, Lica, que dizer que assim, os passos eles são interrelacionados, né, interconectados, mas não interdependentes. Então, caso você não tenha não podido ir num mês, você não pode repor imediatamente, mas você pode fazer o mês seguinte sem problema nenhum. Depois você planeja para repor aquele tema ou, né, aquela classe, como a Lica bem falou, pode ser na turma seguinte, se você quiser a mesma classe, pode ser em outra unidade, né, em outro colegiado, mas não vai perder o sentido, né? Não perde nenhum sentido, não perde o seu trabalho, o seu processo, né? Então, isso é importante a gente falar. Obrigada, Isso. Li. Obrigada a você, Silvia. A faixa etária, vocês podiam explicitar? Eu me lembrei agora que Vera te perguntou. A partir de 18 anos, não é isso, gente? De 18 até 100. Exatamente. A princípio era a partir de 21 anos, né? Onde está mais estruturada a pessoa, né? Para fazer esse processo de transformação. Agora, eu não sei se baixou para 18. Eu também fiquei nessa dúvida, Vera. É a partir de 21 anos, onde já está aquela fase mais adulta, onde a pessoa começa já a fazer os questionamentos, já começa a ver outras possibilidades, né? Sai daquela fase de menor comprometimento para um olhar. Então, a partir de 21 anos. Já está no mundo do trabalho, né? Já tem um monte de compromissos. Já está mais independente, né? O que é que a DEP tem a ver com antroposofia? A antroposofia também, várias escolas, né, dialogam, porque tem um propósito de autodesenvolvimento, mas a DEP tem a sua teoria própria. E eu acho que a Lica congelou, né? Oi, tá aí? Tá, Não. voltou. Não? Ah, tá. E Marcinha? Oi. Não, eu queria só acrescentar, porque assim, eu fiquei muito feliz de ver que as pessoas a palestra da Lica suscitou várias perguntas, curiosidade, né? Então é possível que vocês ainda fiquem pensando sobre muitas coisas. Então, marquem uma entrevista com a gente, né? Porque a gente pode detalhar, aprofundar, falar um pouco mais sobre dúvidas que possam estar surgindo. Isso, vale a pena, gente. Olha, eu terminei a DEP em 97. Eu estou até hoje.
porque vale a pena, né? Eu já participei de várias escolas, tenho várias formações, mas foi o processo que criou mais impacto e mudanças na minha vida. Grata a vocês, Isso. muito obrigada, viu, de estarem hoje à noite aqui comigo. A gente te agradece muito, Lica. Foi um presente para o ICEDEP Rio. Você, na verdade, é um presente para o ICEDEP todo, né? Aqui a gente tem várias pessoas do campo que estão sustentando. Vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Esse trabalho é muito bonito, a gente está aqui porque a gente acredita nele, né? A gente sabe que é um processo, às vezes as pessoas se assustam um pouquinho, nossa, 2 anos e meio, como é que é isso? Mas passa e tudo que a gente vai se apropriando, classe a classe, aprendendo classe a classe, vai fazendo a gente chegar muito melhor. Então, não é que nem maratona, que a gente vai chegando no final e a gente vai quase desencarnando, né? É exatamente o contrário, a gente chega quase desencarnando e vai chegando lá no final e vai seguindo, celebrando a vida, vai seguindo mais inteiro, respirando, mais alinhado consigo mesmo, mais de posse, né, da própria história. Então, é exatamente o inverso de uma maratona. A gente termina o processo, né, essa fase do processo, muito melhor. Então, gratidão, Lica, por trazer esse grande aprendizado, né? Quem quiser, a gente tem no YouTube, né, no Instituto Ser Presente, CEDEP Rio, nós temos já as palestras anteriores, a Beth, que está aqui, fez um encontro muito gostoso também, está gravado, Cláudio também fez um encontro bacana demais, está gravado. Então, vocês podem ir lá e encontrar outras visões, outras explicações, outros detalhes. A gente agradece muito a escolha de vocês e façam contato, tá bom? A gente vai explicando mais pertinho, a gente vai trocando melhor com vocês, a gente vai tirando as dúvidas um a um, e para que quem entrar já com um pouco mais de presença e já olhando o que eu posso tomar e começar a tomar desse processo. É um grande encontro, né? Obrigada, Gratidão, gente. boa noite. Beth, obrigada por vocês estarem aqui com a Muito gente. obrigada, Lica. Obrigada, Muito feliz. Lica. Gratidão.